Gente, a gente sabe que o nosso público do Tarobacidade tem grande parte também dos homens, né? Eles estão acompanhando a gente, muitos homens mandando mensagens pra gente, tanto no nosso Instagram pessoal, o Patrícia Chiosi, quanto no Tarobacidade. Muito obrigada pela audiência de vocês. Então, a gente também quer atender esse público, quer trazer temas relevantes para o homem. Trouxemos aqui o Dr. Horácio Alvarenga, que é urologista, professor da PUC. Doutor, pode vir para cá. Muito bom dia, muito obrigada pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Senta aqui, fica à vontade. Vamos falar da saúde do homem. Mês que vem temos um dia, inclusive, dedicado ao homem, né, doutor? Que é dia 15 de julho. Mas a gente tem que falar sempre da saúde do homem. Em novembro, que também tem o apelo da questão do câncer de próstata. O homem se cuida menos que a mulher, né? Sem dúvida, né, Patrícia? Tanto é que as estatísticas demonstram isso claramente, né? O homem morre, em média, 10 anos mais cedo, jovens do que as mulheres. E um dos motivos para isso é que as mulheres já desde a primeira menstruação, quase que como regra, elas já começam a frequentar o serviço médico, o ginecologista, e logicamente começa a fazer os seus preventivos, né? Para que tenham uma vida adulta saudável e um envelhecimento saudável. Já com o homem isso não é comum, né? O homem acha que ele é onipotente, onipresente, acontece com o amigo, acontece com o vizinho, com o pai, mas com ele não acontece nada. E, na verdade, ele, até pela sua ocupação, ele acaba sendo mais exposto a doenças, né? E acaba, muitas vezes, contraindo essas doenças, não fazendo a prevenção e morrendo mais jovem. Nós temos várias perguntas, doutor. Vou pedir para você falar bem pertinho do microfone. Já vamos começar a responder algumas aqui, que a gente recebeu várias mensagens. Tenho 53 anos e dificuldade de ereção e sem apetite sexual. É normal pela minha idade? O que devo fazer? Perfeitamente, né? Isso é uma queixa bastante comum do consultório hoje, né? E tem que fazer uma avaliação com o urologista. Por quê? Porque o homem não tem, como a mulher, uma menopausa determinada. A mulher normalmente entre os 45 e 50 anos de idade, o ovário deixa de produzir o hormônio feminino, né? E com isso ela entra na menopausa. O homem, ele tem uma queda bem gradativa dos seus níveis de testosterona. Mas alguns homens podem ter essa queda mais precoce. Então ele tem que ser avaliado no sentido de saber se essa alteração na sua sexualidade está relacionada com a queda hormonal ou se às vezes é apenas um quadro emocional, também muitas vezes relacionado com aquilo que eu já falei, né, Patrícia? Com as doenças ocupacionais. O homem também é muito exigido e ele está sujeito a quadros depressivos que têm uma interferência muito intensa sobre a vida sexual. Como a gente fala hoje, né, que as pessoas, né, dessa faixa etária de 50, né, como mudou tudo, né? Mas a parte da sexualidade é algo fisiológico mesmo, não tem como mudar isso, ou dá para você ter uma sexualidade após os 50, 60 anos de uma maneira saudável e normal? Sem dúvida, né? Se nós olharmos para trás, há 30 anos atrás, um indivíduo de 53 anos era considerado quase que um velho, né? Hoje, com 53 anos de idade, o indivíduo está altamente ainda produtivo, né, e com uma expectativa de vida expressiva, né? Exatamente. Lembrando que no nosso meio a expectativa de vida média é 78 anos de idade, então esse indivíduo aí, né, tem jovem, mais, pelo menos mais 25 anos de vida, né? Então, é muito importante que ele possa desfrutar da sexualidade, que é extremamente prazeroso, aproxima o casal, né? E nós temos recursos para isso, né? O que precisa é realmente entender o que está acontecendo com esse indivíduo, porque a sexualidade é extremamente complexa, né? Como eu falei, tem questões comportamentais, né? Questões emocionais, né? E também algumas questões orgânicas, né? Certo. Vamos ver a próxima pergunta aqui que a gente tem. Meu espermograma deu baixo. A motilidade. É possível ter filhos? O que é isso? Queria que o senhor explicasse primeiro.
possivelmente esse indivíduo tem um número de espermatozoides menor do que o esperado. É isso que é o resultado. E a motilidade lenta, ou seja, esses espermatozoides caminham lentamente. Eu gosto de lembrar que nessa questão da reprodução, você precisa de um espermatozoide viável, né? E lógico, tem que ter uma parceira também fértil. Então é muito importante que a parceira sofra uma avaliação para saber como é que está o grau de fertilidade dela. E é possível alguns medicamentos para melhorar a qualidade da espermatogênese, ou seja, da formação dos espermatozoides. E existe uma doença muito comum, que é a varicocele, que são varizes no saco escrotal, que dá um espermograma com essa característica. E você corrigindo essas varizes, é uma cirurgia relativamente simples, você tem uma grande chance de melhorar a sua espermatogênese e com isso você poder ter filhos. Vamos ver o próximo. Tenho 61 anos e sou diabético. De um ano para cá, deixei de obter ereção. Tomei comprimido e não causou efeito. Tem alguma outra solução? Sim, né? Veja bem, o diabetes faz quase que invariavelmente parte de uma doença que ela leva a um número muito grande de sequelas. Dentre essas sequelas, são lesões da microcirculação. E o pênis é uma microcirculação. A ereção, ela se dá pelo enchimento do pênis com sangue. E o diabético, ele lesiona esses vasos sanguíneos muito pequenos, né? Então, primeira coisa, tem que ter o diabetes absolutamente equilibrado, tem que ver como é que está a questão hormonal. Se tiver tudo isso bem, os medicamentos como o Viagra, né, o sildenafila, e aí tem uma gama de outros remédios correlatos que são extremamente eficientes, desde que exista uma integridade do sistema vascular. E isso o médico consegue estudar e descobrir isso, né? Tudo que a gente está falando sempre tem que passar pelo médico, né, doutora? Assim, não Sem dá para ficar não fazendo automedicação, porque pode ser um risco, né? Que nem você citou no caso do Viagra, pode ser até fatal em alguns casos, né? Sim, se o paciente usa algumas drogas que já são vasodilatadores das coronárias, é uma contraindicação para o uso dessas medicações e isso pode causar dano, né? Vou ler a próxima pergunta por ali, porque às vezes vem uma luzinha ali. A vasectomia interfere na vida sexual? Não, né? O testículo ele é responsável pela produção dos espermatozoides e também do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. A vasectomia é uma cirurgia que consiste único e simplesmente na interrupção do fluxo dos espermatozoides, né? Mas o testículo continua a produzir a sua testosterona de forma normal, de tal maneira que a sexualidade não muda nada. Inclusive o volume ejaculado, ou seja, quando o indivíduo ele tem o orgasmo, o líquido que é emitido, ele é mantido após a vasectomia. O que não tem nesse líquido são apenas os espermatozoides. Então não muda nada na vida sexual do indivíduo a realização da vasectomia. Ou seja, para ele ou para a parceira, eles nem percebem, né, que houve esse procedimento assim, exatamente, no dia a dia. Próxima pergunta. Meu marido está com um problema de libido. Devo procurar urologista? Sem dúvida, né? Como eu já falei nos casos anteriores, ele tem que passar por uma avaliação, que é uma avaliação bastante ampla, né? Tem que ver como é que está a questão do metabolismo, colesterol, a glicose, o diabetes. O colesterol interfere? Desculpa interromper. Né? Porque qual que é o grande problema do colesterol? É que ele vai lesar as artérias, assim como o diabetes, né? Na verdade, o diabetes apressa esse processo todo. E como lesa as artérias, vai lesar o fluxo para o pênis. Às vezes a primeira manifestação de um distúrbio metabólico, como hipercolesterolemia, é a disfunção erétil, né? Tá. E então tem que procurar o médico também nesse caso. Sem dúvida. Vamos tentar uma por aqui, ó. Bom dia, doutor. O que significa próstata globosa, é isso? É o mesmo que próstata aumentada?
Sim, né? Essa expressão muitas vezes é utilizada pelo pessoal que examina ou que realiza exames como ultrassom, né? Uma próstata globosa, e é absolutamente natural. Depois que o indivíduo atinge a vida adulta, 24, 25 anos de idade, à medida que ele envelhece, a próstata dele vai crescer. Não quer dizer que vai ser câncer, nem quer dizer que vai ser problema, mas ela cresce naturalmente. Claro que tem algumas pessoas que vão ter câncer ou vão ter problema com a próstata, mas não é todo mundo que vai ter, mas a grande maioria vai ter um leve crescimento da sua próstata. Mas tem o que fazer? Tem medicação? Se é assintomático, não se faz nada, apenas acompanha. Né? Ah, tá. Inclusive, né, vamos reforçar o apelo, né, doutor? Porque a questão do câncer de próstata, que a gente tem o Novembro Azul para reforçar isso, ainda significa tabu para o homem o exame, né? Sem dúvida, né? Mas tem uma história muito bonita nisso, né? Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui em Londrina com câncer de próstata, a gente descobria essa doença em 75% das vezes com a doença já em fase avançada. Uhum. De lá para cá, isso se inverteu completamente. Hoje a gente descobre entre 75% e 90% das vezes a doença na sua fase inicial. Por quê? O homem está aceitando mais se submeter ao exame como toque retal, que faz parte da avaliação da próstata, né? E a fazer os outros exames preventivos, como o PSA e assim por diante, né? Que são exames que permitem a gente identificar a doença na sua fase inicial. Então, a gente já está vendo uma mudança, mas ainda temos que melhorar isso, né? Mudança de mentalidade, exatamente. Né? Falta de preconceito. Boa tarde. O resultado de um PSA 0,482 é considerado alto para quem tem 46 anos? Traduz tudo isso para a gente, doutor Horácio. O PSA é um exame de sangue, né? É um marcador tumoral que a gente consegue identificar no sangue naqueles indivíduos que têm câncer de próstata, né? Então, a gente usa para a prevenção do câncer de próstata para os indivíduos a partir dos 50 anos de idade, que é quando a gente recomenda que passe a fazer sistematicamente uma avaliação prostática anual, o toque retal, que é o exame da próstata, né? E a dosagem no sangue do PSA. Então, esse exame é muito importante. E eu posso dizer para esse indivíduo que esse PSA de 0,48 é excelente. O PSA só preocupa a gente quando ele é acima de 4, né? Então, o dele é 0,4, é absolutamente que é menos de 1, exatamente. Né? Menor que 1, então tá tudo certo. É importante que esse indivíduo também seja avaliado por um urologista, né? Por quê? Porque ele pode até ter um PSA normal e também ter câncer de próstata. Uma coisa não exclui a outra, né? Tem mais uma pergunta que depois eu quero até complementar com uma minha. Qual a idade correta para o homem começar a fazer o tão temido exame de toque? E eu complementaria com o seguinte, como você falou no início, que a mulher faz todo ano acompanhamento no ginecologista. A partir da primeira vez que ele vai, ele tem que ir periodicamente também, né, doutor? Isso mesmo, né? Então, bom, vamos falar especificamente de câncer de próstata, né? A recomendação da sociedade brasileira e americana e a própria europeia é que indivíduos a partir de 50 anos de idade comecem a fazer sistematicamente a palpação da próstata, que é o toque retal, e a dosagem no sangue desse exame, o PSA, tá? Mas existe um grupo de pacientes que tem um risco maior de desenvolver a doença, que são os afrodescendentes, né? Aquele indivíduo que tem o pai ou o irmão com câncer de próstata, esses indivíduos devem começar seu exame já mais precoce, já aos 45 anos de idade. E claro, o indivíduo que tem dificuldade para urinar ou algum problema com seu aparelho urinário, deve começar isso ainda mais precoce para saber se está tudo bem. Embora seja muito rara essa doença antes dos 45 anos de idade. Dói esse exame? Em absoluto, né? Quando explicado como é o temor é muito maior. O exame é extremamente rápido, né? Em torno de 20 a 25 segundos, né? Lógico que não é agradável, mas o tabu é muito maior. Eu gosto de dizer que o exame ginecológico da mulher, às vezes, é mais desconfortável do que o masculino, porque coloca um espéculo, tem que fazer coleta de material. Do homem é apenas uma palpação digital. De 20 segundos. Exatamente.
Então, é uma coisa muito rápida, né? Então, é uma bobagem isso, né? Eu falo que não é muito mais desconfortável do que examinar uma garganta, dá náusea, dá vontade de vomitar. Ai, né? nem me fale. Mas precisa examinar quando tem queixas de problemas na garganta. Eu né? também, eu lembrei do exame de Covid, porque é horrível fazer aquele exame. É bem rapidinho, né? Mas ele é bem desconfortável. Doutor, quando que um homem deve desconfiar? Tem, né, que nem você falou da questão urinária ali, né, para fazer xixi, é um sintoma? Veja bem, por isso que a gente já recomenda que o indivíduo faça o exame preventivo independente de sintomas. Por quê? Porque por um capricho da natureza, o câncer de próstata ele começa por fora da glândula. Então ele vai dar sintomas quando a doença está muito avançada. Como ele começa por fora da glândula, aí a grande importância do toque retal, porque a próstata repousa sobre o reto. Então você palpando através do reto a próstata, se tiver algum carocinho começando, um nódulo, você já consegue identificar. Agora, se você não faz o exame, você vai esperar você ter sintomas quando você começar a ter dificuldade para urinar, urina presa ou urinar sangue, normalmente o tumor já é muito grande. Aí as chances de cura com os tratamentos caem de forma substancial. Olha, tá fazendo sucesso esse tema aqui. Chegou mais uma perguntinha, vamos aproveitar o nosso tempo aqui para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Tem aí sua pergunta? Eu tenho 56 anos, há 6 anos saiu umas bolinhas nos meus testículos. Depois disso, tenho dificuldade de ereção. Nunca consultei para isso. O testículo, né, a exemplo da maioria dos nossos órgãos, né, também é susceptível a câncer, mas não é comum câncer de testículo em pessoas de 56 anos de idade. Os tumores de testículo ocorrem em jovens, em indivíduo, né, da segunda e terceira década mais frequentemente, né? Pequenos caroços no testículos, pode ser inflamatório, essas bolinhas, pode ser inflamatório, então tem que passar no urologista para ele poder identificar isso e saber se isso pode realmente estar tendo uma interferência na produção de testosterona que poderia alterar a sua ereção. Doutor Horácio Alvarenga, urologista, muito obrigada pela sua presença aqui, acho que foi bem esclarecedor e obrigada você, homem, por mandar suas perguntas, continue participando com a gente aqui. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Patrícia, por essa oportunidade.